garantia da sustentabilidade, que é exatamente a preservação para as futuras gerações, ela está bastante prejudicada, bastante arriscada, mas as coisas estão passando, porque nós temos aí esse conflito entre a produção e a preservação, né? E a produção ela está realmente cada vez mais forte. Então, enquanto que a preservação, principalmente nesses últimos governos, agora a preservação ela tem sido deixada um pouco de lado, e aí a ênfase tem sido dada exatamente à produção. Então, vamos produzir, né? Vamos esquecer que os recursos são termináveis e vamos aproveitar para produzir. E aí está surgindo isso aí, né? Essa época, por exemplo, aqui no Acre é terrível para quem tem algum tipo de doença, ou mesmo que não tenha, as pessoas se sentem muito mal em razão das queimadas, né? Queimada é um crime lá do artigo 41 da Lei 9.605 de 98, mas, infelizmente, as pessoas não dão muita bola para isso. É aquele efeito da lei que nós discutimos na semana passada, né? A lei, ela existe, é prevista, mas as pessoas não têm a noção do que poderá acontecer, porque o nosso problema maior não é a lei. Lei nós temos para tudo, né? Tem lei para tudo, mas o problema é a fiscalização dessa lei, né? A atuação da administração pública em fiscalizar, em controlar o exercício, a execução dessas leis, né? Então temos leis para tudo, como é o caso da queimada, é um crime, como eu disse, previsto lá no artigo 41 da lei 9.605 de 98, é um crime ambiental, mas temos também aquelas multas pesadíssimas do decreto 6.514, também de 98, decreto 6.514 de 98, aonde as multas são pesadíssimas, mas as pessoas elas só começam a se preocupar depois que elas são multadas, né? Antes da multa, elas não estão nem aí. Colocam fogo em tudo e aí espalham a fumaça, e a fumaça vai trazendo essas consequências aí e para a população em geral, porque a questão da fumaça ela tem um sentido difuso, né? O que é o sentido difuso? É aquele sentido que não existe um direcionamento nem para uma pessoa e nem para um grupo de pessoas, e sim para a sociedade, né? Onde ela vai, a fumaça ela vai causando danos, né? E esses danos eles têm uma natureza difusa, nos termos do que prevê o artigo 81 da Lei 8.078 de 90. Mas é interessante isso, porque a administração pública está no meio de tudo isso, né? A administração pública, deixa eu diminuir isso aqui, ela está, na verdade, ela é responsável por todas essas prestações, como acabei de falar. Então, na verdade, dentro desse papel, dessas atribuições, dessas funções da administração pública enquanto objetiva, né, que a primeira delas é o exercer o poder de polícia que a lei confere. Então, observado aí o princípio da legalidade lá do artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, aonde ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, né, é o princípio que norteia a atuação da administração pública, e dentro disso nós temos aí o exercício do poder de polícia, né? E o poder de polícia, conforme a definição prescrita lá no artigo 78 da Lei 5.172 de 66, exatamente está em fiscalizar e controlar as ações da sociedade, ou seja, limitar os direitos da sociedade para que o Estado possa ter autoridade. Só que o Estado, para ter autoridade, ele tem que saber usar os instrumentos que lhe estão disponíveis. Mas, infelizmente, o que nós notamos aí é que o Estado encontra uma grande deficiência na questão do uso desses instrumentos, né? Até motivado por fatores externos, como, por exemplo, a corrupção, né? A corrupção é um fator que leva aí a administração a uma incompetência ou ineficiência em função de que não são bem aplicados os instrumentos existentes para que o Estado possa, então, exercer com eficiência o poder de polícia. Fomentação de políticas públicas tem fins puramente políticos, né? Então, quando sai alguma política pública aí com
com a intenção de satisfazer, de promover o bem-estar da sociedade, logo se vê que por trás disso tem aquela mensagem subliminar, né? Eu vou fazer aqui para que muita gente fique sabendo, para que acabem votando em mim, para que eu possa ser reeleito, né? Então, existe essa questão da reeleição em função exatamente desse pano de fundo, que é essa atribuição, essa função, né? essa competência da administração pública. Isso acontece nas três esferas da organização político-administrativa, conforme prevê o artigo 18 da Constituição Federal. Acontece tanto na esfera federal, quanto na esfera estadual, quanto na esfera municipal, em que a fomentação das políticas públicas, elas têm o cunho, né, tem o fundo sempre eleitoreiro, você sempre buscar alguma coisa para deixar o povo feliz, para que o povo se sinta bem e acabe votando em determinada pessoa. Então, nós temos aí um grande problema a resolvermos nessa questão da fomentação das políticas públicas, que é uma das atribuições de extrema importância quando na administração pública objetiva. Assim como é também o exercício do poder de polícia, com certeza, né? O poder de polícia é o poder que traz aí a regulamentação, limita os direitos das pessoas, mas também traz o bem-estar, traz aí a sensação de segurança, etc., que se faz necessário para que a sociedade possa viver aí sob o contrato social, né? Lembra do contrato social? Na verdade, o contrato social tem essa ideia. A ideia é exatamente de trazer para a administração pública, a partir da manifestação de vontade de determinada sociedade, esse contrato social vai falar exatamente sobre isso, né? Como será exercido o poder de polícia, como ocorrerão as fomentações das políticas públicas, como haverá as intervenções do domínio econômico quando for necessário, né? E não simplesmente com fins eleitoreiros também, como acontece, né? Então, nós temos lá aquela previsão do artigo 170 da Constituição Federal, aonde há a possibilidade da mínima interferência do Estado na vida do cidadão, uma vez que o Estado constitucional em que nós vivemos é um Estado liberal. Não? Um Estado liberal, ao contrário do que muita gente pensa, que temos aí um Estado socialista. Na verdade, o nosso Estado ele é um Estado liberal. O Estado deve ser o mínimo possível, só cuidar da saúde, da segurança e da educação, né? Saúde, segurança e educação é o que nós temos aí quanto ao nosso Estado, quanto à liberalidade do nosso Estado, e isso eu estou falando porque é interessante que se preste atenção, porque a tendência, dependendo do próximo governo, dependendo de quem será o próximo presidente, da próxima equipe que vai governar, principalmente na administração pública federal, se continuar esta linha que nós temos hoje, muitas leis aí irão surgir exatamente com esse cunho liberal, né? Como tivemos aí na própria reforma trabalhista, a Lei 13.467, em 2017, várias outras leis aí que já tivemos, exatamente com esse cunho liberal. O que quer dizer essa ideia liberal? A ideia liberal é de que as pessoas, cada um faça conforme achar melhor, né? Ou seja, dentro da competência de cada um, sem aquela proteção do Estado, sem aquele manto do Estado. Então, cada um tem que se virar por conta, né? O espírito empreendedor na maioria das atividades. Então, empreendedorismo é o quê? Empreendedorismo é a pessoa colocar o próprio negócio, ser dona do próprio negócio, criar o próprio negócio. E a ideia do Estado liberal é essa, é tirar a mão de proteção do Estado e deixar a cargo de cada um se virar por conta própria, né? Dentro, logicamente, de um limite estabelecido pelo princípio da legalidade, cada um vai se virar da melhor forma, diferentemente do que acontece nos outros governos, aqueles governos mais antigos aí que nós tivemos, que o Estado era soberano, o Estado era um Estado protetor, era um Estado que realmente estava presente todos os dias na vida da sociedade. Já o Estado liberal, não, a tendência é se afastar, né? Deixar que as pessoas negociem por conta própria, como acontece, por exemplo, lá no artigo 611-A da própria CLT, né? O artigo 611-A da CLT,
ele traz lá